Fala, turma! Concurso público da Unesp. Neste vídeo, falando de legislação. Tá lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrição de concurso da Universidade Estadual Paulista. E a legislação, dois temas: Regimento Geral da Unesp, Constituição do Brasil. Nos últimos tempos, últimas provas, 2 de Regimento Geral da Unesp e 3 questões de Constituição CF 88. Somando, então, 5 questões de legislação lá na sua prova objetiva, com 40 questões. Então, de prova anterior, essa aqui, conforme o regimento, decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos é atribuição do ou da. Por quê? Nas alternativas, você vê a reitoria, o Conselho Universitário, a congregação, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por isso, o do e o da. E o que é atribuição? É competência. É o que cabe a alguém, a um órgão. Ao ler o regimento, está bem no começo e realmente é atribuição do Conselho Universitário, mas ouvido o CEP. Está vendo por que não pode haver precipitação na resolução de uma questão em concurso público da Unesp? Muita gente marcou B de bola, mas você vê a fundamentação, estava assim na prova. Olha aqui, artigo 10, além de atribuições que estão fixadas no artigo 18 do Estatuto da Unesp, e aí você lê incisos, apenas 4 em vigor aqui no regimento, porque outras atribuições do CO, Conselho Universitário, estão na outra legislação chamada Estatuto da Unesp. Então, CO 1, 6, 8 e 12. Aprovar Constituição de unidades auxiliares previstas no artigo 6º e no artigo 7º desse Estatuto da Unesp. Agora estamos estudando o regimento da Unesp, Regimento Geral da Unesp, não confunda. Criar comissões transitórias, criar comissões permanentes para a assessoria dele, do Conselho Universitário, e o embasamento para a resposta da questão. O CO, o Conselho Universitário, decide sobre criar cursos, transformar cursos, decide sobre acabar, encerrar, extinguir cursos. E aí, entre parênteses, essas reticências, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, ouvido o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Realmente, galera, galera, não me perca ponto lá na prova. E ao assistir aos vídeos aqui no canal, você não está perdendo tempo. De carta magna, Constituição do Brasil, assinale o que está de acordo com o texto lá da CF 88. Então, claro, quer a alternativa correta, você grifa para não se esquecer. Leia A, B, C, D e E rapidamente. Você mata essa questão, porque existem questões de matemática na sua prova e também conhecimentos específicos para o cargo e ou área de atuação. E são 20 questões das 40 lá da prova. Metade da prova conhecimentos específicos. Mas não pode desperdiçar ponto, não pode errar à toa questão. Chutar por chutar não é uma boa estratégia. Você quer a melhor classificação, porque seu objetivo é a nomeação, ser convocado para ser contratado, convocada para ser contratada. E aí, A, B, C, D ou E? Leia a alternativa A, de cara, uma proibição. É vedada, é proibida a assistência religiosa nas entidades civis, nas entidades militares, que sejam de internação coletiva. Tenho certeza de que você se lembra de ter lido sobre assistência religiosa e sobre internação coletiva. Também você é sabedora de que o Brasil é um estado laico, então não tem uma religião oficial. Fábio, grita alguém desavisado. No Brasil é católico. O povo é católico. Ledo engano. Estado laico. Não existe religião oficial. Muito embora você veja, por exemplo, lá no plenário, é plenário que se diz, do Supremo Tribunal Federal, STF, uma cruz, um crucifixo,
lá no alto da parede, ao fundo, isso não importa, galera. Claro que religiosamente importa bastante, mas não importa quando falamos de Estado brasileiro. A nação brasileira não tem uma oficial religião. Tá bom, então? B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Opa! É livre. Que legal. É poético e posto em prática. Na maior parte das vezes, 99,99999, todo mundo sabe disso daqui. Atividade intelectual, artística, científica, atividade de comunicação. É livre essa expressão, sem depender de censura ou de licença. Parece resposta da questão, porque essa proibição aqui, como alertávamos, nos parece errada. Então vamos pôr em destaque na cor vermelha, lendo agora a alternativa C. O poder público deve fomentar os cultos religiosos e patrocinar na forma da lei, patrocinar os locais de culto e patrocinar as liturgias das religiões ou dos cultos. Turma, galera, por isso que passar olhos sobre legislação, folhear, dar uma lidinha, não é o suficiente, porque você lê na Constituição religião, assistência religiosa, cultos religiosos, liturgias, mas sobre fomentar, como que o Estado, que é laico, sem religião oficial, vai sair por aí fomentando, incentivando cultos religiosos e, mais que isso, patrocinando, turma? Não dá, né, galera? Apesar de que você vê no texto constitucional falando de locais de culto, liturgias, mas fomentar e patrocinar, isso não. Podemos colocar em bastante destaque. Desde dado é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Não resta dúvida, né? É só querer trabalhar, seja a pessoa empregada, um profissional liberal, faça um bico, não importa, está trabalhando. Tudo bem. Independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, a lei estabelece, por exemplo, que o advogado se forma em direito, então é bacharel, e a lei estabelece, fixa, determina, declara, o que tem em lei sobre advogado, sobre advogada. Não basta ser bacharel para exercer a profissão. É preciso fazer o exame da OAB para aí sim ter o direito do exercício da advocacia. Entendeu por que aqui está errado esse independentemente? Está muito errado. Agora, olha, essa palavra é chave em concurso público nas alternativas de questões de provas, independentemente ou dependentemente. No primeiro caso, letra B, está corretíssimo. Não depende de censura, não depende de licença. O quê? A expressão da atividade intelectual, a expressão da atividade artística, etc. e tal, porque essa expressão é livre, sem precisar de censura, sem necessitar de licença. Ok? Não há censura nem licença, por isso é livre a expressão dessas atividades. Agora, aqui depende sim de uma qualificação profissional. É diferente de a pessoa abrir uma loja e vender sapatos, vamos supor. Será que existe uma lei que regula essa atividade? Ou a pessoa abre ali, na frente de casa, um carrinho de lanches. Ou então é um camelô, outra atividade de profissional liberal que talvez não precise de uma graduação, de um diploma. Será que existe? Coloque nos comentários. Eu também não sei de tudo, não. E de escola, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E aí, galera, turma, pessoa despreparada também, e principalmente com pressa, precipitada, afobada, com leitura rápida, e no afogadilho, ela lê a alternativa D de dado. É livre o exercício de qualquer trabalho, marcou o D de dado, errou a questão. Aí, outra pessoa lê. Ninguém será obrigado a fazer nada. Nem será obrigado a deixar de fazer outra coisa. Opa! Bonito, hein, Fábio? É assim mesmo que manda. É ditame da nossa Constituição. Mas a pessoa tem que ler até o final. Se não em virtude de decreto do chefe do Poder Executivo. É isso que você lê na Constituição? Claro que não.
Galera, vamos ver primeiramente sobre isso que falamos por último. Ninguém será obrigado a fazer ou ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ok? Em virtude de lei. Não é em virtude de decreto do Poder Executivo ou do chefe desse poder. No. Agora, artigo 5º, está no capítulo 1º, título 2º, que está no conteúdo programático, CF 88, lá em legislação. Conhecimentos gerais. Com português, matemática e regimento geral da Unesp. Você vê bastantes incisos nesse artigo 5º, também queridinho da banca VUNESP. Olha a fundamentação para a resposta da questão, será resposta B de bola, B de bom. Boa! É livre a expressão, independentemente da censura ou de licença. Agora, por outro lado, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Não falou que fomenta, tampouco disse aqui na Constituição que vai patrocinar. E é garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a proteção às suas liturgias. Viu como a alternativa C é uma mirabolância da cabeça da pessoa que inventou a questão? Mas a pessoa que inventou a questão é bem inteligente. Ok? Isso aí! Vendo outra fundamentação, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei estabelece algum requisito, alguma exigência, tudo bem? Exige uma qualificação profissional estabelecida por lei, então depende sim, tendo atendida a qualificação estabelecida em lei. Ficou alguma dúvida? Aqui, na alternativa A, existe o erro porque não existe essa proibição lá na Constituição. Então, como estudo assertivo, faça a busca no texto constitucional com a tecla de atalho Ctrl mais F de Fábio. Vamos lá, estudo ativo e veja o que declara a nossa Carta Magna Constituição Cidadã a respeito de assistência religiosa em entidades civis de internação coletiva e em entidades militares de internação coletiva. Você verá que não é proibida essa assistência. Tudo bem? Legal, então. O Fábio falhou? Não sei, escreva nos comentários. Pode criticar. A ACF garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo e garante também aos acusados em geral. Então, qual garantia aos litigantes e garantia a acusados em geral? Julgamento parcial? Não dá, turma. Eu duvido que alguém marcaria a alternativa A. Reformation impejus. Fábio, o que é isso? Não sei também. Não sei, galera. Se estiver na Constituição, não me lembro de estar nos títulos 1º, 2º, 3º e 8º, que são apenas os 4 títulos que você precisa estudar. Então é garantido ao litigante, é garantido ao acusado em geral. Julgamento de todos os crimes pelo júri. Não, galera. Você estudando direito penal, processual penal, aí vai falar de crime doloso, outras especificações, que não é o foco do seu estudo para o concurso público da Unesp, a não ser que fosse para um cargo de advogado dentro da Unesp, de procurador, sei lá, tem isso. Eu não me lembro de ter visto prova para advogado. Defesa restrita, meu Deus do céu, é ampla defesa, muito pelo contrário, não é restrita. Claro, então você vê, até por eliminação sobrou E de exatamente resposta da questão. Garantido ao litigante, garantido ao acusado em geral, o contraditório, mas não só. Veja no artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou em processo administrativo. E aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ampla defesa com meios e recursos inerentes a essa ampla defesa. Então, a litigantes e a acusados em geral são assegurados o quê? 2 coisas, ampla defesa e contraditório. Mas você viu aqui a redação inteligente da questão do concurso público da Unesp? Fundação VUNESP não é
qualquer fundação, qualquer banca, falou que garante o quê? Contraditório. Fábio, está errado, está incompleto. Não. Não disse que garante apenas isso aos litigantes. Diz que garante, e aí você nas entrelinhas subentende que é como se tivesse escrito. Garante, entre outros direitos, aos litigantes e aos acusados em geral, contraditório, ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Não tem discussão, sem chance de recurso, vai ser indeferido a resposta da questão E. Agora veja essa aqui, legal. Sobre CF 88, para concurso público da Unesp, e aí você na prova não perde tempo, observa que pede o que é correto afirmar de acordo com o que está disposto, ou seja, escrito na nossa CF, A, B, C, D ou E. Estava na prova assim, ó. Vamos fazer uma resolução cuidadosa e apontando palavras-chave e pontos que devem ser muito bem observados. Na D de dado, fala sobre estabilidade, provimento efetivo. Você estudou a Constituição, sabe que não são 2 anos de efetivo exercício àqueles servidores nomeados. Você já sabe, você já risca na sua prova. Observando também na alternativa B, contribuição fictícia, você sabe também, estudando a Constituição, o texto mais atualizado, que não poderá estabelecer essa contagem de tempo de faz de conta. Na E de escola, vinha tudo bem, muito bonito, mas você fica esperto quando tem proibição, vedação. É vedada qualquer outra forma de imposição de penalidade? Eu acho que não. Então, a priori, vamos colocar aqui na cor vermelha, sem ter toda a certeza, mas desconfiamos bastante. C de casa ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime de previdência próprio dos servidores públicos. Opa! É um servidor em cargo em comissão. Para ele é o regime próprio de previdência? Ou seria o regime geral de previdência social? RGPS, o INSS? Tá vendo como é o estudo assertivo? São perguntas reflexivas que você faz enquanto está estudando. Lá na prova, a sua mente vai dar a resposta de que você precisa. Poderá ser concedida a aposentadoria por critérios e requisitos diferenciados aos servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade. Galera, turma, a pessoa gritou aí, hein? Eu ouvi. A de amor, resposta. Eu queria ser abelha para pousar na sua flor. A de amor. Galera, haja amor? Não, haja erro. Por quê? Isso aqui valia antigamente, até a emenda constitucional EC de número 103 de 2019, a famigerada chamada nova reforma da Previdência Social. Muitos direitos, deveres mudados, alterados, modificados. O que vale hoje está aqui, setas na cor verde, indicando o que está em destaque na cor azul. É vedada, proibida a adoção de requisitos e é proibida a adoção de critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Eu trouxe para você pausar o vídeo e ler 4A, 4B, 4C e 5º também com nova redação. Olha o destaque aqui, sublinhado duplo, redação pela EC 103 de 2019. Isso se trata da reforma da Previdência. Então leia 4A, 4B, 4C, 4C e parágrafo 5º, observando que são as exceções, por isso ressalvado o que está escrito nesses 4 parágrafos. 4A, 4B, 4C e 5º, tá bom? Mas existe a proibição e não a garantia ou que poderia ser concedida a aposentadoria por critérios. Isso não mais. Por isso que essa questão defasada é de 2013, não vale mais. A alternativa A, mas vale para estudar, ou não? Fábio, mas não tem resposta? Não tem. Não de acordo com a Constituição nos
dias de hoje. Estamos em 2026, 27 de março. Tudo bem? Conseguiu entender? Leia artigo 40. Trouxe o caput à cabeça desse artigo para você saber que esses parágrafos, quarto A, quarto B, quarto C e quinto, são do artigo 40, lá na seção primeira, do capítulo 7º da Administração Pública, no título 3º da Organização do Estado. Lembram-se, o que vai cair de Constituição no concurso público da Unesp? Títulos 1º, 2º, 3º, 8º, não tem o 4º, 5º, 6º, 7º, não tem o 9º. Tá ok? Tá ok? Legal? E observe com o passar do tempo. Em 98, o parágrafo 4º do artigo 40 tinha essa redação. Isso tudo que está escrito, que nessa parte aqui, ó, tá em cor laranja. Depois, em 2005, com a emenda constitucional 47, a redação foi mudada. Olha lá. E ainda havia a expressão portadores de deficiência, sabemos atualmente que é pessoas com deficiência, PCD. E veja definitivamente o porquê de a alternativa A não ser resposta da questão, porque falava, e agora mais do que nunca, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados, e era uma exceção às atividades exercidas sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou prejudicassem a integridade física. Mas você nota que está riscado aquilo que valia até 2005, ó, aquilo que valia a partir do... Aquilo que valia era vigente desde a emenda 47 de 2005, acabou, parou de valer em 2019, salvo engano, novembro ou dezembro de 2019, com a nova reforma da Previdência Social. Então, o que vale hoje é o parágrafo 4º do artigo 40, leia isso aqui, entre as setas na cor verde. Proibida a adoção de requisitos, proibida a adoção de critérios diferenciados para conceder benefícios em regime próprio de Previdência Social, mas ressalvado com exceção daquilo que está disposto, escrito nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Que parágrafos são esses? Parágrafos desse artigo 40 da Constituição. Legal, então? Você vê que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Não pode. Desde 98, com a emenda constitucional 20. Parágrafo 13 diz que aplica-se ao... Parágrafo 13 tinha uma redação, você vê taxado, riscado. Leia a que segue, que vale, é essa aqui, a partir da emenda constitucional 103. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Ou seja, a pessoa será seletista e aí conversa lá com o INSS. Agora, falando aqui do artigo 40, ele fala de regime próprio de previdência social. É para o servidor autárquico ou para o servidor estatutário. É diferente. São regimes diferentes. Uma coisa é ser CLT, outra coisa é ser pessoa servidora estatutária. Mas, você viu, se for cargo temporário, se for um mandato eletivo, um emprego público, que é o seu caso, estudando para concurso público da Unesp, inclusive no edital, tem lá falando de emprego público na universidade. Legal? Então, a esse tipo de agente público, não estou falando do estatutário, estou falando aquele que exerce cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, pode ser demitido a qualquer tempo. Para ele, aplica-se o regime geral de previdência social, o INSS, tá bem? E você vê que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores, subentenda, que é estatutário, nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá ok? Tá ok? Guardadas as proporções, também respeitado a lei. Você até entende que o CLT na universidade, lá na Unesp, por exemplo, vai ser empregado público, não vai ser servidor público no sentido restrito, estrito da palavra. Mas a categoria dentro da Unesp, na comunidade unespiana,
é chamada de servidora. Então tem o servidor José, tem a servidora Maria, lá na Unesp, apesar de serem empregados públicos, de não serem servidores públicos. Mas não percamos tempo, o servidor público estável, ele só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então você entendeu? O servidor público estável, ele só perde o cargo em 3 circunstâncias, ou a partir de 3 situações. O que dizia na questão? O servidor público, na alternativa E, ele só perde o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e é proibida qualquer outra forma de imposição dessa penalidade? Não, você viu que existem outras 2 formas. Olha aqui. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho e em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Tá legal? Viu toda a fundamentação para saber o porquê de a questão 23 atualmente não ter resposta? Aqui não é regime de previdência próprio dos servidores, é regime geral de previdência social, INSS, tá ok? Aqui 3 anos, essa vedação tá errada, porque não só a partir de um processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa ao servidor, ele pode perder o cargo, como vimos em outras 2 circunstâncias, situações. Isso aqui está desatualizado, porque não respeita o que está atualmente no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Brasil, que fala, inclusive, de regime geral de previdência social, ou melhor, que fala, inclusive, de previdência, mas do regime próprio de previdência social e não do regime geral de previdência social, que é sobre o INSS. Aliás, você estudou ou já estudou para o concurso do INSS? Escreva nos comentários, interaja. E por falar em interagir, essa questão fica de tarefa, bônus para você, estará na descrição do vídeo, mas você pode pausar o vídeo, depois dar play para ver se você acertou a questão. É a questão típica de banca VUNESP, ela gosta desse modelo com itens assertivas, afirmativas ou sentenças. Você lê cada um desses itens e aí marca do lado. O Estado promoverá, tá certo. Vamos supor. 2, aí você marca do lado, errado. 3, pode marcar aqui, ó, tá errado. 4, tá errado. Então você busca nas alternativas, cuidado com isso daqui, ó. Porque a pessoa está muito bem preparada, estudou bastante, acerta os itens, errado, certo, errado, certo. Na hora de olhar as alternativas, me erra, galera. Ô, turma, tudo bem? Por isso que você tem que marcar. Eu acho que é 1 e 2, certo, certo. 3 está errado, 4 está errado. Então você procura o que pede o núcleo da questão. Está correto somente o que está afirmado em 1 e 2, pronto. Mas nesse caso, 24, qual é a resposta verdadeiramente? Escreva nos comentários. 24A, 24B, 24C, 24D, 24E. Ou não teria resposta também a essa questão lá de 2013? Deixarei na descrição do vídeo também o link para acesso ao texto constitucional mais atualizado possível, porque, como vimos nas resoluções, existiram emendas com o passar do tempo. Em 2016, 2020, 2023, 2023, 2019, ok? Não só essas, 2005. Então, cuidado para não estudar texto legal desatualizado, porque senão você pode perder ponto na sua prova e o seu objetivo é a conquista da vaga. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até mais ver!